Mais uma vez, saúde irmãos na graça e paz, amém? Irmãos, graças a Deus, assim, o Senhor tem cuidado de cada um dos irmãos, amém? Mas assim, se tiver algum irmão, alguém necessitado, né? Nós temos uma cesta aí, a gente pode estar, se você está precisando, a gente pode estar passando para você, amém? Então não tenha constrangimento, mas talvez se não tiver, vai abençoar outra pessoa, amém? Amém. Então fale conosco depois. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em João capítulo 21. Eu comentei com os irmãos que fizeram um grupo dos ex-alunos do primeiro seminário que eu estudei. Até comentei aqui outro dia, acho que na quarta-feira, eu fui para o seminário até novo. Eu tinha praticamente passado dos 20 para os 21 anos. Eu faço aniversário no final do ano. Em 85, né, eu tinha 20 anos. Finalzinho de 85 eu fiz 21. Isso, 21. E aí, no início de 86, eu fui para o Mato Grosso do Sul, estudar num seminário interno. Foi uma experiência boa, eu fiquei lá 2 anos. Aí me descobriram, me colocaram lá nesse grupo, eu até recuperei, porque lá eu cantava no coral, nós tínhamos 2 corais no seminário e alguém postou lá alguns dos louvores que nós cantávamos, eu me alegrei muito. E assim, a gente tem escutado e eu tenho compartilhado também minhas histórias, escutado histórias de outros. Alguns estão exercendo o ministério, alguns foram para o exterior, voltaram, outros ainda estão lá, outros não exerceram o ministério e alguns já partiram para a glória, né? Então tem até uma irmã lá da minha época que compartilhou, né, que eles saindo do seminário ficaram lá numa igreja, o esposo dela, pastor da igreja, pastorearam lá por 29 anos, mas o Senhor o chamou para a glória no mês de março. Eu falei, puxa, né, março, o Senhor também chamou o meu irmão. Interessante que os dois partiram pela mesma enfermidade. E aí nessa conversa veio esse texto, veio essa experiência, né? Foi até inspirativo para trazer essa mensagem, que nós podemos, e essa mensagem, o título é justamente esse: glorifique a Deus em tudo, amém? Deus, Ele quer, Jesus espera, e fica o desafio para mim e para você, olha, glorifique a Deus em tudo. Amém. Toda a sua vida, até mesmo na morte, é o que nós vamos ver aqui. Então, os que estão aí ainda em vida, pensando naqueles meus amigos, colegas de seminário, estão glorificando a Deus. Quem já partiu, glorificou a Deus também. Nossos familiares também, que partiram, né? Perdi faz muito tempo o meu pai e agora o meu irmão, glorificaram a Deus. Que isso também seja um propósito para mim e para você, amém, irmãos? Amém. Seja vivendo, seja na saúde, seja na enfermidade, seja até mesmo em o Senhor nos chamar, que seja para a glória de Deus. Amém. Então vamos ler aí João 21, 17 a 19. Eu sei que não faz pouco tempo que eu preguei nesse texto, mas a mensagem é outra. O foco vão ser apenas 3 versículos aqui, 17, 18 e 19. Então vamos ler aqui. Pela terceira vez, aqui Jesus está conversando com Pedro, e aqui eu pego o final desse diálogo.
E aqui diz: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias ou vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Essa frase que eu quero destacar aí. Jesus está mostrando o gênero, o tipo de morte que Pedro havia de glorificar a Deus. Depois que assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, ilumina-me, dá-me unção da transmissão da Tua Palavra, que eu seja tão somente um instrumento do Espírito Santo para ministrar os corações, porque o poder está na Tua Palavra. O poder está na presença do Teu Espírito. Então, Deus, alimenta-nos, exorta-nos e traz crescimento para cada pessoa que ouvir essa palavra. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, glorifica a Deus em tudo. Será, irmãos, será que nós abraçamos esse desafio que nos é revelado aqui pela Bíblia? Glorificar a Deus assim em tudo. Olha, nas epístolas paulinas, esse desafio já é bem claro para a vida do cristão. Por exemplo, Colossenses 3,17, olha o que a Bíblia diz: e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E olha o que está lá em 1 Coríntios 10:31, mais direto ainda: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Fazer qualquer coisa, até mesmo a diversão, o trabalho, aquilo que você vai assistir ou deixar de assistir, a sua intimidade, tudo para a glória de Deus, seja a vida, seja a morte, para a glória de Deus. Será que nós temos refletido e direcionado nossa vida assim? É algo para a gente refletir e pedir para Deus nos capacitar a tomar esse direcionamento. Todo o nosso agir, o nosso proceder, seja ganho, seja perca, tudo deve ser para a glória de Deus. Nós temos aqui, irmãos, Pedro em seu último encontro com o Cristo ressurreto. É a última vez ali que Pedro vai ver Jesus. Jesus já havia cumprido o seu ministério, já havia morrido, já havia ressuscitado, e ali já havia sido assunto aos céus. Eles já tinham tido aquela experiência ali no Monte das Oliveiras. Eu tive a oportunidade de ficar hospedado nesse local onde Jesus foi assunto aos céus por uma semana, porque lá tem o Monte das Oliveiras, o monte maior e o monte menor que fica do lado da Betânia. Eu fiquei hospedado nesse local. E eles já haviam tido essa experiência, mas aí Jesus aparece essa última vez ali desse último encontro ali com os apóstolos. O texto de João capítulo 21 mostra
pelas atitudes tomadas ali, que Pedro estava, irmãos, quando nós lemos o capítulo todo, pelas atitudes, Pedro estava desistindo da missão dada por Jesus. Não só desistindo, como influenciando negativamente os demais apóstolos. Olha, como nós lemos lá no versículo 3, João capítulo 21, versículo 3, Pedro foi o primeiro a dizer: olha, vou pescar. A gente não sabe quanto tempo já fazia que Pedro havia pescado. Como eu preguei aqui da outra vez, se fosse uma pescaria para relaxar, não, mas ele queria voltar à velha profissão, ganhar o pão, estava preocupado, atender às suas preocupações com o exercício daquela profissão. Ele é o primeiro a dizer: vou pescar. E em seguida, ainda no versículo 3, os demais seguiram a mesma decisão. Eles dizem: também nós vamos contigo. E entraram no barco e naquela noite nada apanharam. E aí Jesus vai mostrar, é uma lição para nós, Jesus vai mostrar isso na prática, que se eles obedecerem, não lhes faltará nem pão nem peixe. E eu tentei entender por que Jesus prepara lá na praia. Está com pão e assando peixinhos. Por que pão e peixe? Eu não olhei nem comentário, apenas deduzi, fiquei refletindo sobre isso. Talvez, irmãos, o pão era o alimento diário que eles compartilhavam com as suas famílias. Sempre foi o alimento comum, o pão. E o peixe eu pude ver, né? Alguém estava explicando lá, enquanto eu visitava o Cafarnaum, a possível moradia de Pedro, que ele era sócio dos pais de João e Tiago, bem no meio da vila, a casa até em destaque nos padrões da época. Então, e era com o peixe que eles, o peixe era o produto pelo qual eles ganhavam o sustento para si e para as suas famílias. O pão com o qual eles se alimentavam, elas comiam peixe também, mas o peixe era o que gerava o sustento, o ganha-pão de cada dia. E às vezes nós estamos mais preocupados, irmãos, com o peixe do que em servir, do que em obedecer, sabendo que esse a quem nós servimos, esse Jesus, Criador, Sustentador, Ele também é o nosso provedor. Ele também é o teu provedor. Tudo o que eles precisavam era glorificar a Deus em tudo e com tudo e por tudo. Em meio a essa experiência que nós vemos aqui, Jesus faz uma revelação, creio que até inesperada para Pedro. Porque Jesus vai falar com Pedro, vai mostrar para Pedro que ele sabe tudo sobre a sua vida, até mesmo o dia que ele haveria de morrer, ou como haveria de morrer. Então, Pedro talvez poderia ter ficado alegre, sabendo assim: poxa, então não vou partir agora, vai levar um certo tempo. Mas eu fiquei pensando, olha, é até bom a gente não saber o dia que a gente vai partir. Olha, meu irmão, meu amigo, se Jesus sabe tudo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sabe o que é melhor, sabe o que é pior, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que é pior para nós.
na verdade até um Provérbios na Bíblia, Provérbios 14, 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, aos nossos olhos, essa é a decisão certa. Pescar é a decisão certa, é o caminho certo para fazer agora. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final do Provérbios diz, Provérbios 14, 12, mas o fim deles são os caminhos da morte. Melhor seguir a direção de Cristo. Melhor seguir a direção de Deus. Deus conhece a mim, Deus conhece você, Deus nos conhece, sabe o que é melhor para cada um de nós, amém? Deus sabe e Ele quer o melhor para nós. Jesus está dizendo ali, aqui nesse texto, naquela situação, eu te conheço, Pedro. Eu conheço cada pequeno detalhe da sua vida, Camilo. Eu sei o que é melhor para você. Com essa experiência, esses detalhes que Jesus fala para Pedro, eu entendo que é isso que ele está dizendo. Olha, naquele dia, nesse dia que foi registrado na Bíblia, aquela experiência foi para Pedro. Mas se Deus deixou registrado na Bíblia, no Evangelho, para ser pregado para a sua igreja, agora essa experiência é para mim e para você, amém? Deus conhece você melhor do que você mesmo. Às vezes quando a gente para... Eu estava fazendo isso esses dias, pensando em pequenos detalhes que a gente passou, mas pude ver a condução de Deus, a mão de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E aqui eu estou só na introdução, mas vamos tirar 3 lições aqui, vai ser breve, mas vai dar tempo. Jesus está dizendo, primeiro ponto da nossa mensagem, eu sei qual é a melhor maneira de você viver. Olha, Jesus sabe qual é a melhor maneira de você viver, amém? Amém. Agora é questão de você acreditar. Você acredita que Jesus sabe qual é a melhor maneira de você viver? Era uma questão de vida, de como levar a vida ali naquela experiência entre Jesus, Pedro e os discípulos. Eu vou pescar, vou tocar minha vida assim. E aí Jesus tem aquela experiência mostrando assim, eu sei qual é a melhor maneira de você viver. E no caso aqui, nas experiências de Pedro, por 3 vezes o que Jesus vai dizer? Seja um pastor. A melhor maneira de você viver é sendo um pastor. Não aparece exatamente essa palavra, mas o que Jesus diz? Apacenta as minhas ovelhas. Essa é a conclusão nas 3 experiências. E Jesus conclui dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Eu quero ver você à frente do rebanho. Eu quero ver você tocando a igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Olha, para Pedro, a melhor maneira de viver, de tocar a vida, não era sendo um pescador, mas sendo um pastor. Amém? Amém. Se você estiver com dúvida, meu irmão, minha irmã, se coloque, peça para Deus dar uma direção, orientar você. Olha, Deus responde. Nós plantamos a nossa igreja, nós plantamos uma igreja lá no Maranhão, na regiãozinha que eu nasci, num local chamado Baixão Grande.
E quando eu fui para lá, a igreja me mandou em 86. Os irmãos são testemunhas. Eu não fui com planos de plantar a igreja. 2006. Eu falei quanto? 86. Obrigado pela correção. Estou meio perdido no tempo. 2006. E não fui com planos assim de plantar a igreja, mas o que eu quero destacar aqui é apenas a experiência lá do pastor Elias. Quando Deus me direcionou assim para estar indo lá orar por aquele jovem, eu não sabia que jovem, nem o nome dele, mas aí a pessoa que estava comigo me falou que sabia onde ele morava, sabia, né? Eu apenas tinha visto ele na igreja. Ele, depois daquela experiência, da oração, da ministração da palavra, enquanto eu orava lá e ele chorava, ele disse: pastor, talvez o pastor não esteja entendendo, mas é que eu realmente procurei para Deus o que ele queria de mim. Eu jejuei, eu orei, e Deus me trouxe lá de São Paulo, sem saber de nada, e está falando tudo aquilo que Deus quer da minha vida. E hoje está lá, pastor Elias, pastoreando na igreja. Olha, Deus responde, amém? Ele vai responder da maneira que Ele quiser, mas vai ser compreensível para você. Jesus repete a experiência. Aqui no caso de Pedro, Jesus vai repetir a experiência mais marcante na vida de Pedro, para que ele não esqueça, e essa é a experiência da pesca maravilhosa. É possível, irmãos, que a primeira pesca maravilhosa tenha acontecido no primeiro encontro de Jesus com Pedro. A pesca que está registrada lá em Lucas 5, de 1 a 11. Aquele milagre, Pedro também está pescando com os demais, não pegam nada, mas Jesus diz: afasta o barco e lança as redes. E quando eles puxam, quase arrebentam as redes. E aí na despedida, mesma experiência. Não trabalham a noite toda, não pegam nada. Jesus quer deixar marcado essa experiência com Pedro. E Ele é o provedor. Olha, Jesus é o provedor, amém? Confia em Deus. Confia em Deus. Não devemos confiar em Deus só para ir para o céu. Olha, se Deus pode nos levar para o céu, Ele não pode sustentar na terra. Então, essa experiência repetida aqui, em João capítulo 21, vale a pena. Glorifique a Deus em tudo, com tudo. E aí temos a segunda lição que tiramos aqui desse texto, dos versículos que lemos, porque Jesus também diz que vai dizer para Pedro, e tiramos aqui para nossas vidas: olha, podemos glorificar a Deus até na nossa morte. Olha o versículo 19, João 21, 19. É a Bíblia que fala isso. Diz ali parte do versículo, mostrando com que tipo de morte ou que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Falar em morte, a gente só chora, né? A gente precisa assimilar esse conceito. Olha, na morte o crente glorifica a Deus. Pode glorificar a Deus, amém, irmãos? A gente chora porque não entende, mas na morte os servos de Deus glorificam a Deus. Nós só entendemos um lado esse lado de cada das nuvens, mas
Jesus está dizendo com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. A Bíblia afirma que podemos, e assim acontece, né, glorificar a Deus até na nossa morte, com a nossa morte. Vivendo ou morrendo, tudo será para a glória de Deus. Como afirma Paulo na carta aos Romanos, e eu vou ler aqui Romanos 14, versículo 8 e 9, ele diz assim: olha, quer vivamos, quer você viva, meu irmão, quer morramos, quer você morra, meu irmão, quer eu morra também, somos do Senhor, dependemos da sua vontade. Quando morremos, iremos estar com o Senhor. Por isso, tanto na vida como na morte, pertencemos ao Senhor. Foi para isso mesmo que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor das nossas vidas, quer vivamos, quer morramos. Amém? Amém. O grande erro é querer ser do Senhor. Isso todo mundo quer, só depois que morre. Quer vivamos, quer morramos, que você viva também para o Senhor. Amém? Tem muita gente aí querendo dar só o bagaço para Deus. Quando eu falo em bagaço, eu penso na laranja. Pensa uma laranja aí suculenta, descasca. Laranja lá, Toninho, que vai com a sua feijoada, descasca. Chupa a laranja, espreme. Aí vai dar o bagaço. Alguém já te deu bagaço de laranja? E você vai dar para Deus? Aí tá juventude, né? Uns jovens aí, Natan, Fortão. E outros jovens, eu estou pegando como exemplo. Vivem a juventude, vou fazer isso e aquilo, quando tiver velho, capenga. Não menosprezando os idosos, né? Porque quem serve ao Senhor, diz a palavra de Deus, até na sua longa vida, longevidade, estará dando frutos. Amém? Glória a Deus. Tem prazer em estar na presença do Senhor. Ainda bem, irmãos, que Jesus só revelou ali o como e não o quando. Como eu comentei aqui, acho que se soubéssemos o dia da nossa morte, a gente deixaria, talvez, né, de viver o resto dela. Não sabemos como Pedro, assim como Pedro, nós não sabemos também quantos dias nos restam. Mas fica a pergunta aí, o que você está fazendo com eles, com esses dias? O que eu estou fazendo com esses dias que restam? Porque essa é uma afirmativa verdadeira. Quantos dias restam? A gente só não sabe quantos. O que nós estamos, o que você está fazendo com eles? Jesus deixa claro, no entanto, o que devemos fazer Ele deixa claro que nós devemos fazer com o restante da nossa vida, e ele faz isso nessa experiência com Pedro. Jesus diz que enquanto temos vida, enquanto você tem vida, meu irmão, olha, você deve segui-lo. É o que você encontra no finalzinho do versículo 19. Como ele finaliza aí? Diz isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me.
Você vai ficar paralisado pelo medo da sobrevivência. Tem muita gente aí paralisado pelo medo do vírus, da doença, da enfermidade. Não se deixe paralisar por isso. Paralisado pelo medo de ganhar a vida. Paralisado com medo das enfermidades. Paralisado até com o medo de decepcionar a Deus. Como aquele que ganhou um talento, eu não vou decepcionar meu mestre, vou cavar aqui, enterrar. É melhor errar tentando do que não fazer nada. Amém. Não faça isso. Deus conhece as suas limitações, as nossas limitações. Ele não vai pedir mais do que Ele tenha capacitado você a realizar. Nós estamos concluindo essa nossa reflexão desse encontro de Jesus com Pedro, com o intuito de nos deixar essa lição que devemos glorificar a Deus em tudo, com toda a nossa vida, até mesmo glorificar a Deus com a nossa morte. Vimos que Jesus diz: eu sei qual é a melhor maneira de você viver. É muito importante a gente, jovem, ore, peça a direção de Deus. Eu estava refletindo esses dias, pequenos detalhes da nossa vida, como muda a trajetória da nossa vida. Estava pensando na minha própria vida, algumas pequenas coisas, como teria dado outro rumo. Se você parar para pensar, você vai imaginar a mesma coisa. Mas nada como sua vida está como o hino que o irmão Rogério gosta de cantar aqui do barco, né? Conduzido. Sua vida seja como um barquinho conduzido por Deus. Jesus diz: eu sei qual é a melhor maneira de você viver. Jesus também diz que você, eu, nós podemos glorificar a Deus até mesmo com a nossa morte. Você pode glorificar a Deus até com a sua morte. E diz que enquanto você tem vida, olha, não fique parado, não fique paralisado, não fique com medo. Porque ele vai dizer, a última palavra do versículo 19, tem aquela conversa com Pedro. Quem quer ter essa conversa de morte? Quem quer ter essa conversa de ouvir, olha, quando você ficar mais velho, você vai ficar cego. Aí você não vai poder ir para lá, alguém vai ter que conduzir você. Tem gente que nem começou a falar sobre morte, tem gente que nem cemitério vai. Que papo é esse? Que história é essa? Que conversa é essa? Mas depois dessa conversa, Jesus diz: segue. Jesus diz: enquanto você tem vida, olha, deixa essa conversa de lado e me segue. Amém? Amém? E ele já havia dito para Pedro: olha, a melhor maneira de viver para você é ser um pastor. Apacenta as minhas ovelhas. Deixa esse negócio de pescaria. Eu vou prover o teu pão, eu vou prover o teu ganha-pão, teu alimento. Apacenta as minhas ovelhas. A melhor coisa é seguir a direção de Deus. Que você faça isso. Vamos orar. Amém, irmãos? Pai, obrigado pela tua palavra que nos inspira, que nos ensina, que nos direciona, que possamos, ó Deus, assimilar os teus ensinos pela direção do Espírito Santo.
Abençoa cada pessoa que ouvir essa palavra, que seja abençoada, que o Senhor esteja direcionando cada vida, que possamos, ó Deus, entender que o Senhor sabe qual é a melhor maneira de nós vivermos, que o Senhor sabe, o Senhor diz que podemos glorificar a Deus até com a nossa morte, na nossa morte, mas não deixa nada nos paralisar, não deixa nada paralisar o teu servo, a tua serva, porque a tua palavra para nós agora é segue, é ir adiante, é fazer a tua vontade. E é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Que os irmãos tenham um excelente almoço. E se puderem estar aqui à noite, vamos sentar assim, ó. Graças a Deus, como o irmão Toninho disse, né? Deus nos deu um templo maravilhoso. A galeria está vazia ali, dá para sentar ainda muita gente ali. E vamos sentando assim, né? As famílias dando um espacinho, os irmãos usando as máscaras, bonitinho, devido. Amém? E se alguém precisar da cesta, fala comigo. Amém? Deus abençoe.